Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula online de perícia contábil e arbitragem. Então, ela está sendo ministrada por mim, professor Guilherme Freitas, para as faculdades JK. Na aula de hoje, nós vamos recapitular o que vimos na aula passada, rapidamente, que foi a aula inteira de exercícios, onde nós trocamos ideias sobre o laudo pericial, alguns documentos formais que são exigidos no meio judicial para que se faça o peticionamento aos autos do processo, e entramos aí em uma atividade interativa por meio da plataforma chamada Socrative, onde nós respondemos aí alguns exercícios e corrigimos aqui com o professor, eu sempre mediando a atividade como um todo. Então, onde vocês respondem daí, eu faço a tutoria aqui pela plataforma e consigo enxergar o que vocês responderam, e aqui, ao vivo, a gente mantém essa interação, tirando as dúvidas, o professor vai tutoriando aí o conhecimento a ser repassado por meio desse instrumento. Então, hoje não vai ser diferente, a gente só vai introduzir um assunto novo, que é a arbitragem, que será o nosso último assunto antes da nossa avaliação A2. A1, que vai ser A1 e A2 ao mesmo tempo. Será uma única prova, como vocês já receberam a informação da instituição, e que vai ser pelo Moodle, onde eu vou publicar a prova para vocês terão 24 horas para fazer, portanto, farão com total autonomia, e peço também com total responsabilidade, com conhecimento, com a aprendizagem de cada um de vocês. Tá joia? Vamos lá. Todos já acessaram aí a plataforma? Quem ainda está com problema, me sinaliza, por gentileza. Vou publicar aqui na tela. Vamos lá, vamos lá. Então, vocês estão vendo aí, pelo silêncio, eu acho que deu tudo ok, tá? Então, vocês coloquem o nome aí, perícia. Perícia. Dá ok, join, o meu é porque está em inglês, mas o seu, se você selecionar aqui embaixo, você tem como selecionar aí português do Brasil, e coloca a entrar, você submete, e na próxima tela, como vocês podem ver aí, vai aparecer para vocês entrarem com o nome de vocês. Aí coloca aí o nome e submete. E aí você já entra na nossa atividade da noite. Opa, matei a muriçoca aqui. Vambora. Vambora. E aí está lá a atividade da noite. Vou colocar aqui Guilherme 1, porque já tenho lá. E está aí a atividade da noite. Todos estão acessando, tranquilo? Sim. Ótimo. Sim. Legal. Quem tiver com problema, eu peço que me sinalize aí. E a gente espera, tá bom? Senhores, senhoras e senhoritas, vou liberar mais alguém aqui, acho que chegou mais alguém. Não, chegou não. Vamos que vamos. É uma questão, tá, de múltipla escolha. Vocês vão ter que escolher entre essas 4 questões, essas 4 assertivas sobre o conceito de arbitragem. Mas, professor, você não vai começar com essa aula hoje? E como que a gente já sabe, vai conseguir responder essa atividade? Simples. Vocês lembram que há 2 aulas atrás eu pedi que vocês já fossem pesquisando sobre arbitragem, o que é. A gente trouxe para um fórum aqui, e aí alguns de vocês me responderam, porque fizeram a pesquisa. Então, eu já começo a aula de hoje trabalhando uma metodologia de sala de aula invertida, onde vocês ficam protagonistas aqui do processo de ensino-aprendizagem, e eu fico fazendo a mediação, onde vocês previamente já buscaram o conhecimento fora, para não ficar somente na palavra do professor, ou somente no conhecimento
que é trazido aqui para vocês, mas sim consigam abrir os horizontes e fazer a busca, tá, do conceito da aula de hoje, do conceito do conteúdo que trabalharemos hoje, que é a arbitragem. Então tá aí, né, o nosso exercício. E qual é o comando dele? Ele faz uma simples pergunta: o que é a arbitragem? Então vocês vão responder aí. Obviamente eu peço que não façam consulta à internet para que vocês exercitem a capacidade de leitura e interpretação, até mesmo para que vocês consigam exercitar esses mecanismos, né, de responder questões de múltipla escolha, onde você já tem um conhecimento prévio do tema a ser debatido aqui, tá? Então, obviamente, eu vou dar exatos 5 minutos, são 19 horas e 58 minutos, no dia 6 de maio de 2020, onde nós estamos iniciando essa atividade, mais uma atividade da Unidade Curricular Perícia Contábil e Arbitragem. Então, a partir de agora, 5 minutos, vocês vão fazer individualmente esse exercício, para aí então a gente começar a debater sobre o assunto e eu poder fazer a minha exposição dialogada na etapa 2 do encontro de hoje. Certo? Então, 5 minutinhos. O que é arbitragem? Letra A, B, C ou D? Lembrando também que as questões estão variadas, elas estão aleatórias no login de cada um. Então, o A de um, às vezes é o B de outro, às vezes são outras assertivas do meu banco de questões, e isso é embaralhado, tá? Então, para que a gente consiga êxito, tá? No objetivo da atividade. 5 minutos a partir de agora, valendo. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, o áudio está aberto aí, podem mandar bala enquanto estiverem desenvolvendo a atividade. Então, 5 minutos é um tempo bom, dá para você ler com tranquilidade, com calma antes de responder, porque só pode responder uma vez, e aí a tua resposta já computa aqui para mim no meu login de professor. Eu já consigo ver o que você respondeu, tá certo? Gostaria também de lembrar que essa plataforma do Socrativo, ela já tem um aplicativo de celular, tá? Embora vocês estão fazendo o acesso pelo link, quem quiser baixar, não é obrigado, tá bom? É só para facilitar aí para vocês. Quem quiser fazer o download aí no seu App Store, você pode procurar lá, Socrative Student, tá? Que é estudante em inglês. Student, que eu estou grifando aí. Se você procurar lá nas plataformas, tanto da iOS quanto da Google Play, né, na App Store do iPhone ou na Google Play, você consegue baixar esse aplicativo. Então, você não precisa mais ficar entrando pelo link. Acessou o aplicativo, ele já abre, você coloca o nome da sala, coloca o teu nome, né, e já entra no login aqui junto comigo. Então, como a gente ainda vai fazer outras atividades, assim como vocês me pediram, talvez seria interessante vocês baixarem o aplicativo. É mais uma forma de acompanhar aí conosco. Fala, seu José. Boa noite. Chegou atrasado hoje, o que foi? O trânsito estava pesado? O trem estava meio puxado hoje. Né? Legal. Mas estamos juntos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Acessa aí aquela mesma plataforma que a gente acessou na aula passada. Eu vou jogar o link aí para você. Do mesmo jeito. Peça o link, o nome da sala de aula é Perícia, coloca teu nome e já responde aí para a gente o que é
arbitragem. Qualquer dificuldade, você me avisa aqui. Boa noite, Franciele. Seja bem-vinda. Como você está chegando agora, você perdeu um pouco do início da aula. Nós estamos fazendo uma atividade aí numa plataforma chamada Socrative, onde você vai responder um exercício por lá e a gente vai corrigir aqui ao vivo, online, e debater o novo conteúdo, que é a arbitragem. Então, eu acabei de publicar aí no chat o link onde você vai acessá-lo, e de lá você vai ser induzido a colocar um nome de sala. O nome de sala é perícia, e aí você coloca seu nome, e aí você consegue fazer o login nesse ambiente a qual eu estou projetando aí para vocês, da atividade da noite. E aí, qualquer dificuldade que você tiver, você me avisa. Lembrando que eu já tinha dado 5 minutos para o pessoal fazer, então aí restam 1 minuto e meio, tá? Para vocês dois que chegaram agora, José e Franciele, responderem. Vou fazer o seguinte, vou dar mais 2 minutos, que aí vocês ganham aí um tempinho, né, e conseguem participar da nossa aula, em sua totalidade.
Estava falando aqui com o microfone bloqueado. Então vamos lá, terminamos aí. Eu vi que todos responderam. Muito bom essa participação de vocês. É mais uma metodologia, mais um meio aí, um instrumento para que demos um dinamismo na nossa atividade, tá? Esse exercício de hoje, ele vem como que eu posso dizer? Ele vem aí nos tirar de uma zona de conforto, onde eu venho com um conhecimento prévio, e aí a gente começa a aula já exercitando esse conhecimento a respeito do conceito de arbitragem. Então, eu vou perguntando daqui, vocês podem falar aí, pode abrir o microfone, para a gente manter o mesmo trabalho que fizemos na aula passada, né, e dar mais interatividade aí ao trabalho. Letra A. O que é arbitragem? O que ele vem nos dizer? Ao escolher esse procedimento, arbitragem/conciliação, as pessoas abrem mão de recorrer ao poder judiciário, escolhendo árbitros de sua confiança para o julgamento do conflito. Qualquer pessoa capaz poderá ser chamada para atuar como árbitro, desde que tenha sido escolhida livremente pelos interessados. A arbitragem já estava prevista em nossas leis. A arbitragem já estava prevista em nossas leis há muito tempo, mas ganhou força apenas em 1996, quando foi editada a lei número 9307, que é a lei da arbitragem. Essa é a minha letra A, tá? Letra B. A arbitragem é um tema bastante atual e que vem resolvendo de maneira mais eficiente os problemas dos cidadãos. A verdade é que a arbitragem é uma alternativa ao processo judicial, mas vamos ao que interessa. Na verdade, interessa. C. Existem diversas formas de resolver um problema. Pode-se optar por tratar diretamente com a outra pessoa, a parte, como se fosse uma negociação. Nesse caso, pode-se escolher uma pessoa para facilitar o diálogo entre os envolvidos, permitindo que estes mesmos possam chegar a uma solução, e é aí que está a mediação ou conciliação. Já a letra D, ela vem dizer um meio privado de solução de conflitos. Ela pode ser usada para resolver problemas jurídicos sem a participação do Poder Judiciário, ou seja, sem juízes. É um mecanismo voluntário, ou seja, ninguém poderá ser obrigado a se submeter à arbitragem contra a sua vontade. E aí, o que vocês responderam? Qual é a justificativa de vocês aí? Prefiro que fale um de cada vez, para não dar confusão. Vamos lá, quem pode contribuir? Desculpa. Eu respondi a letra A. Letra A. Que está errada. Aí depois que eu respondi, quando eu vi lá, eu cheguei à conclusão que onde ela está errada é na parte que fala qualquer pessoa capaz poderá ser chamada para atuar como árbitro. E não é. Tem que ser um contador. Eu não... Aí eu acho que está o erro dela. Porque a lei porque da pesquisa que eu fiz, essa lei e o ano. Acho que o erro está nessa aí, que não é qualquer pessoa. Que tem que ser um contador registrado com o CRC. Não sei se é só isso. Ok. A letra A, ela não é a correta, tá? Como você bem disse. Só que a gente precisa olhar esse quesito que você assinalou como errada.
Na verdade, quando a gente vai falar da legislação, o árbitro ele pode ser qualquer pessoa, tá bom? Ele não precisa necessariamente ser um contador registrado. Até mesmo porque a gente precisa separar o contábil da arbitragem. A arbitragem, ela tem um conceito. Eu não vou falar agora para a gente não poder matar o exercício, mas ao final do exercício eu volto aqui para te dizer por que pode ser qualquer pessoa. E aí tem uma palavrinha. A parte errada, então, seria quando fala que você abre mão de recorrer ao judiciário? Também não. Na verdade, a parte errada dessa letra A é porque ela não condiz ao conceito de arbitragem. Tá? Se você ler essa assertiva, ela vai te dar algumas características da arbitragem que de fato é, mas não é o conceito, ok? Ela diz, ó, ao escolher esse procedimento, as pessoas abrem mão de recolher ao judiciário, e realmente abrem mão, mas não está dizendo o conceito. Escolhendo hábitos de sua confiança para o julgamento do conflito, tá certo, né? É uma característica do juizado arbitral, né, ele ser de cunho privado, e quem escolhe os árbitros são as partes. Tá? Mais embaixo, qualquer pessoa capaz, vocês não vão circular, mas vão escrever aí no caderno de vocês, e jazinho a gente vai entrar, tá, na minha exposição dialogada, e vocês vão ver isso mais especificamente. Mas ele diz aí, qualquer pessoa capaz poderá ser chamada para atuar como árbitro. E de fato é, porque a prerrogativa ela é das partes, ela é quem escolhe o árbitro, diferentemente no poder judiciário, tá? Que o juiz ele está lá porque ele tem essa prerrogativa por meio de concurso público, enfim. Já na arbitragem não, ela é fora do poder judiciário, ela está no meio privado e quem escolhe de fato quem vai arbitrar aquela lide, aquele problema, né? Aquela controvérsia são de fato as partes. E ele diz aqui, qualquer pessoa capaz, por quê? Porque é naquele conceito de ser humano capaz, de pessoa capaz. Tem aquele que é capaz e aquele que é incapaz. Exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência mental, ela perante a legislação de regência lá no Código Civil, ela se torna uma pessoa incapaz, ou seja, ela é incapaz de julgar, ela é incapaz até de muitas vezes de ser acometido aí de prisão por ter cometido um crime. Então ela é considerada incapaz. Então não é capaz para ser árbitra. Então por isso que ele diz aqui qualquer pessoa capaz. Então o que determina a capacidade de uma pessoa está lá no Código Civil, tem alguns artigos que determinam quem é capaz, quem é incapaz, menor de 16 anos, enfim, tem uma série de artigos lá. Então, qualquer pessoa capaz pode sim ser chamada para atuar como árbitro, desde que tenha sido escolhida livremente pelos interessados. Então, essa letra A assertiva, ela quer dar as características da arbitragem, mas não responde o que é a arbitragem. Então, esse é o motivo de, dentro do contexto dessa atividade, a letra A está errada. Tá joia? Então, quem tiver alguma dúvida ou discorda de mim, por favor, estamos aqui para poder debater e trocar ideias. E daqui a pouco eu complemento, dona Inês, aí a resposta sobre ao que você nos colocou, né, de tem que ser um contador. Não, ele pode ser um contador, mas ele pode ser um advogado, ele pode ser um vendedor, ele pode ser qualquer pessoa, desde que se tenha capacidade perante o novo Código Civil. E se essa assertiva tua veio de alguma pesquisa, por favor, me mande a fonte para que a gente possa averiguar e ver o que está acontecendo. Se o professor está errado
ou se de fato existe algum equívoco na fonte onde você buscou essa informação, tá certo? Eu te peço aí. Ok. Obrigado pela sua contribuição. Alguém mais, pessoal? Eles estão tímidos hoje? Vamos lá? Quem respondeu certo aí, por que respondeu certo? Quem pode contribuir conosco? Bom, no caso, eu escolhi o seu item aí que tá, no caso, a letra D, mas... D de dado? D de dado. Ah, tá. Isso, por causa das palavras que vem solução de conflitos, que eu lembro que o senhor falou alguma coisa sobre isso em algum momento, e que não precisa da participação do Poder Judiciário. Muito bem. De fato, né, a resposta correta aí é essa letra D, um meio privado de solução de conflitos. Ela pode ser usada para, tá vendo a palavrinha pode? Ser usada para resolver problemas jurídicos sem a participação do Poder Judiciário. É um mecanismo voluntário, ou seja, ninguém pode ser obrigado a submeter a arbitragem contra a sua vontade. Essa é a assertiva correta. Agora vamos lá na B. Tá? O que está dizendo? Arbitragem é um tema. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tem. Arbitragem é um tema bastante atual e que vem resolvendo de maneira mais eficiente os problemas dos cidadãos. A verdade é que a arbitragem é uma alternativa ao processo judicial. Mas vamos ao que interessa. Então, foi só uma oração que cortou aí a essência do que está dizendo a assertiva, mas foi só para poder meio que confundi-los de fato. A assertiva é o mesmo caso da letra A. Ela, por si só, se não tivesse nesse contexto de perguntar o que é arbitragem, ela estaria correta. De fato, ela é um tema atual, de fato, ela vem resolvendo de maneira mais eficiente os problemas dos cidadãos, porque deixa de lotar lá o meio judiciário e conseguem resolver conflitos fora do judiciário, ou seja, então, é verdade que essa arbitragem ela é uma alternativa ao processo judicial, tá? Mas não é isso que a questão está perguntando. Ela está perguntando o que é arbitragem. Então, vamos ver se é a letra C, tá? O que ela vem nos dizer? Existem diversas formas de resolver um problema. Ok? Pode-se optar por tratar diretamente com outra pessoa, ou seja, você resolveu o conflito com a outra parte, como se fosse uma negociação. Ok? Neste caso, pode-se escolher uma pessoa para facilitar o diálogo entre os envolvidos, permitindo que estes mesmos possam chegar a uma solução. É aí que está a mediação ou conciliação. Então, se você ler pausadamente, a letra C, ela não tem nada a ver com arbitragem, ela tem a ver com mediação ou conciliação, que é, tá? Às vezes, a arbitragem é confundida até pelos autores como conciliação. Mas, na visão desse tema aqui, tá? Ele comparou a mediação ou conciliação com aquela que tem lá no judiciário. Não sei se alguém já teve aí a oportunidade de estar diante de um processo judicial como parte ou assistindo a alguma parte, antes de fato, entrar nos meios de instrução, que é um rito judicial, você passa por uma etapa, um step aí chamado de audiência de conciliação, tá? Onde o juiz, às vezes pode ser feito por juiz, ou às vezes não, pode ser feito por um membro lá da corte, onde você vai simplesmente tentar resolver o conflito
antes de entrar de fato lá para a decisão do juiz, ou seja, tentar conciliar. Então, ali, muitas vezes, não tem um juiz, tem somente um mediador. Então, é esse caso aqui, tá? Que a letra C está retratando. Por isso, não seria a alternativa correta para dizer o que é a arbitragem. Então, sobrou aqui a nossa letra D, que de fato vai responder o que é arbitragem, tá bom? É um meio privado de solução de conflito, ponto final. É a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Que a arbitragem é um meio privado de solução de conflito. Tá joia? Grava isso, não esquece disso. Para que a gente dissocie perícia de arbitragem. Ok? Percebam. Deixa eu ver, parece que tem mais alguém querendo entrar. Tem. Percebam. Falamos muito sobre perícia, né? A perícia, principalmente eu enfatizei a perícia judicial, para que a gente não confundisse nessa unidade curricular com a arbitragem. Fiz menções sobre a perícia extrajudicial, né? O que é perícia? É um meio de prova, seja ela dentro do judiciário ou seja ela fora do judiciário. Tratamos muito, como pede a unidade curricular, que se foque no meio judicial quando tratar de perícia. Agora, a arbitragem é outra coisa. Ela não é um meio de prova como a perícia é. Ela é um meio privado de solução de conflitos. Eu não gosto de usar essa terminologia porque ela é errada, mas como estamos no meio acadêmico, eu não me furto de utilizar dela. A arbitragem é uma justiça fora do meio judiciário. É como se fosse uma outra corte no meio privado. A justiça está no meio público, a arbitragem está no meio privado, onde você é quem escolhe o árbitro. Você procura uma câmara arbitral, ou seja, é uma entidade totalmente privada. Não tem nada a ver com o judiciário, e o judiciário não intervém nas decisões no meio arbitral. Isso é importante. Mais à frente, no nosso segundo momento da noite, vocês vão ter a minha exposição dialogada, inclusive com os slides, para facilitar aí o entendimento, tá? Dessas, pelo menos de uma forma geral, que é o que nós vamos ver, sobre as definições de arbitragem e os dispositivos legais. A gente vai entender isso, tá? Que é essa lei 9.307, que é a lei da arbitragem de 1996. Vamos a demais aqui. Ela pode ser utilizada para resolver problema jurídico sem a participação do poder judiciário. Isso aqui vem de um conceito do próprio autor, eu copiei ipsis literis para colocar aqui, não foi da minha cabeça, tá? Esse conceito. E por que sabiamente o autor coloca que ela pode ser usada? Porque, como ele diz aqui embaixo, ó, ninguém poderá ser obrigado a se submeter à arbitragem, a não ser que a parte queira. As duas partes têm que ter tido previamente a resolução desse conflito, né, um contrato onde, numa cláusula desse contrato, rezaria que todo conflito deverá ser resolvido em câmara arbitral, ou seja, no meio privado. Então, você tem que, para que se escolha, né, essa vontade de se submeter à arbitragem, as duas partes têm que ter contratado isso antes do conflito. Isso é importante. Tá? Exemplo, você constituiu uma empresa. Lá no final do contrato social, quem já teve aí a oportunidade de ver um contrato social, ou mesmo de elaborar um contrato social de uma sociedade, ou uma ata, ou um estatuto social de uma sociedade anônima, tem uma cláusula que o Código Civil obriga você dizer qual o fórum daquela sociedade. Para que isso? É para que você se atenha àquele fórum daquela cidade, daquele estado, daquele país, se
por um acaso houver quaisquer discordâncias entre os sócios. Nesse caso, também é a mesma coisa, só que ao invés dessa cláusula do fórum, tem que ter uma cláusula de arbitragem, como manda a Lei 9.307 de 96. Resumindo, características precípuas da arbitragem. A arbitragem é um meio privado de solução de conflito. Ponto final. Ninguém é obrigado a submeter a ela, diferentemente do meio judiciário. Quando existe uma necessidade de resolução de conflito, você é obrigado a ir ou a responder ao meio judiciário. Na arbitragem, não. Só vai ao meio arbitral se as duas partes, ou seja, o réu e a parte contrária, né, o autor, o requerente, se as duas partes em comum consenso tiverem essa vontade, tá certo? Com isso, dona Inês, a gente consegue entender aqui que qualquer pessoa capaz pode ser chamada para atuar como árbitro, tá? Porque quem vai escolher é a parte, qualquer pessoa, desde que ela seja capaz. E aí, quando a gente adentrar a norma, tá lá escrito na norma isso. É o que a gente vai ver nos slides aqui no segundo momento da aula de hoje. Tá certo? Dúvidas, discordâncias, chateações. Professor, só uma pergunta. Então, a resposta é a D, né? Porque eu cheguei agora e eu estou tentando copiar para poder essa estudar. aqui. Tá bom, então. Você pode acessar a plataforma, porque a gente já terminou a atividade, mas é essa aqui, letra D de dado. Eu já copiei ela. Show de bola. Obrigada. Por nada. Eu quero confirmar qual é o número da lei de 96. Tá aqui, ó, é a 9.307. Obrigada. Por nada. Podemos ir adiante, pessoal? Alguma dúvida? Alguma contribuição também, por favor? Sintam-se à vontade. Então, beleza. Findada essa primeira etapa, 8 horas e 30 minutos, como planejado, a gente agora vai participar de uma exposição dialogada minha a respeito disso, desse conteúdo que eu verbalizei aqui para vocês de uma forma mais didática, com slide, separado por tópicos, para facilitar a aprendizagem sobre a arbitragem e os seus dispositivos legais. Beleza. Todos conseguem enxergar o slide? Sim. Sim. Massa. Vomitão, então. Vomitão. Galera, tudo dessa aula de hoje, dessa segunda etapa da noite, é compreendermos aí de forma segmentada e estruturada esse conceito que eu passei a vocês aqui sobre arbitragem. Dentro dessa unidade curricular, nossa ali da Faculdade JK, e de acordo com o plano de ensino, de acordo com o PPC do curso de vocês, que é repassar dentro dessa unidade curricular conceitos, definições gerais e a estruturação da arbitragem e os seus meios legais. Então, para isso, eu separei aqui conceitos e definições que eu acabo, né, de falar com vocês e destaco esses dois tópicos, que são os meios adequados à resolução de conflito e que não é só uma opção secundária ao judiciário para a resolução desse conflito. Isso é importante. Eu sempre, quando vou falar de arbitragem, seja no meio acadêmico, seja no meio corporativo, e por muitas vezes a gente se pega com um tema do tipo, eu gosto de enfatizar isso, é uma visão minha,
que inclusive é compartilhada aí por alguns outros docentes e alguns autores de livros. Eu gosto de dizer sempre isso, para que vocês pensem da seguinte forma: existe o meio judicial, que é o obrigatório. Se você não se entendeu com a sua outra parte em algum conflito, você tem o meio judicial como um subterfúgio lá para poder resolver, e por meios legais você tem que cumprir. Então é uma obrigatoriedade quando não se resolve um conflito. O meio arbitral, ele é uma outra opção. Então não tenhamos ele, como já foi no passado, na legislação antes de 96, e isso era enxergado assim pelo meio, ele era enxergado como uma opção secundária ao judiciário. Não mais. Tem se ajudado muito e tem elevado o número de resolução de conflito no meio arbitral, tá? Nesse meio privado. Então não tenhamos ele como somente uma opção secundária, e sim uma outra opção, só que de forma não obrigatória. Porque as partes têm que, em comum consenso, definir e resolver esse conflito lá. Professor, mas para que definir? Para que eu vou ter a vontade de resolver um problema numa câmara arbitral por meio de um árbitro, se eu já estou entrando em consenso com a minha parte conflitante? Podem estar pensando assim, e devem. E eu respondo isso de que forma? Uma coisa é vocês dois, as duas partes, resolverem de forma privada o conflito. Outra coisa é dar a outrem, ou seja, outorgar esse poder a um terceiro privado e capaz para resolver por vocês. E aí sim vocês têm por obrigação acatar a decisão desse terceiro que vocês mesmos escolheram para resolver esse conflito. Essa é a diferença. Então, por isso eu destaco que, quando eu vou falar de conceito e definição, daqui a pouco eu entro aí nas disposições, é básico entender que a arbitragem é um dos meios adequados à resolução de conflito. E não somente é uma opção secundária à justiça, ao meio judiciário. Certo? Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Então, quando eu trato de disposições, eu separo aí esses 5 tópicos. E, ao final, eu digo lá uma das fontes mais relevantes aí, que é o Carnelucci, um dos autores mais relevantes quando se fala de arbitragem no Brasil. Então, separando por tópicos, eu separaria dessa forma para ficar mais fácil o entendimento de vocês do que eu ficar aqui explanando a legislação artigo por artigo. Então, eu faço esse resumo para que vocês percebam os aspectos mais relevantes para entender sobre a arbitragem. E o primeiro deles está aí, é um mecanismo privado de resolução de conflitos. É somente forma de dizer diferente do que eu disse lá atrás agora, tá? Em segundo momento, eu digo aí, decisão imposta por terceiro, escolhido pelas partes, como eu também acabei de falar. É um meio alternativo. Então, mas não entender esse meio alternativo como aquela segunda opção do judiciário, mas entender esse meio alternativo como sendo uma outra opção, uma outra alternativa, nem maior, nem melhor do que o meio judiciário, somente diferente, tá? Então, é importante colocar também as terminologias utilizadas e que vocês podem encontrar aí nos livros como um meio heterocompositivo. O que quer dizer isso, professor? É um meio que depende de um terceiro escolhido pelas partes para resolver o conflito. Então, ou seja, é composto por mais pessoas, por uma outra pessoa, por um terceiro que não as partes. Então, é uma heterocomposição.
Então, para Carnelucci, que é essa fonte que é bem disseminada no meio arbitral, ele vai dizer que é equivalente ao jurisdicional, ao meio jurídico. Mas equivalente em que sentido? Tá? Isso é com muito cuidado, o professor Carnelucci, ele fala. Ele é equivalente ao meio jurisdicional, mas somente na questão ritual. E aí eu dou um exemplo, que é o direito ao contraditório. Então, o que é o direito ao contraditório? É você, como parte, se opor a uma outra parte. Então, tem os ritos, se a gente vê pela legislação, o objetivo dessa unidade curricular não é estressar a legislação arbitrária, e sim compreender como ela se dá no nosso meio social aqui no Brasil. Então, mas a gente vai entender que também tem um rito, ela não é feita de qualquer forma. Assim como no meio jurisdicional. Tem lá o juiz, no lugar lá, no meio arbitral, tem o árbitro. Tem lá todos os rituais, quem fala primeiro, quem vai depois, tem lá as formalidades, assim como tem no meio judicial, tá joia? É só para a gente entender que não é bagunçado. Tem também o seu rito, assim como lá no meio jurisdicional, tá certo? Então, por isso eu gosto de enfatizar, porque muitas vezes o aluno vai ler um livro, vai ver um artigo, fala, professor, mas o autor tal fala que é equivalente ao meu jurisdicional, o senhor disse que não tem nada a ver uma coisa com a outra e tal, e aí eu já antecipo a vocês, né, pela essa longa caminhada que eu tenho aí no meio acadêmico, e a gente, por vezes, escuta isso, então eu trouxe já esse quesito para o nosso material, para que isso já saia disseminado daqui de sala de aula. Beleza? Demais disso, eu deixo aí o conceito de arbitragem, ipsis literis lá do livro do Carmona, que é um outro autor também muito conceituado, onde ele vai dizer: a arbitragem é uma técnica para a solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas, que pode ter 2 árbitros, que recebam seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção, sem intervenção do Estado, ou seja, a lei arbitral, tá? Uma convenção privada, e aí ele vai criar ali o seu rito, sem intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir a eficácia de sentença judicial. O que ele está querendo dizer? Tudo isso que a gente disse aqui, de forma mais resumida e de forma mais didática, mas que dizer o quê? A arbitragem, ela serve para solucionar conflito pela intervenção de um árbitro ou mais, ou seja, pessoas que recebem poderes para isso, recebeu das partes, sem intervenção do Estado. Resolve ali. O Estado não, o judiciário não vai intervir naquela decisão do árbitro, porque foram as partes que definiram, e além de definir e escolher ir para uma decisão arbitral, ainda definiu o árbitro. Então, eles não têm condições de buscar uma controvérsia da controvérsia no judiciário, sendo que já foi definido no meio arbitral. E quando ele diz aqui embaixo, sendo a decisão do árbitro, ou lá do meio arbitral, destinada a assumir eficácia de sentença judicial, ele está dizendo o quê? Vale tal qual uma sentença judicial. Decidiu? Acabou. Não se julga mais, não pode pegar aquela decisão e levar no meio judicial para poder tentar ir uma outra briga por conta da decisão de um árbitro. Tá certo? Isso é o que o Carmona disse lá em seu livro. Beleza? Adiante. Mais tarde eu deixo para vocês falarem. Vai anotando aí as dúvidas. E aí, rapidamente, eu termino aqui. E a gente pode debater mais dos conceitos. Então, essa foi a primeira parte. A parte geral, né, que a gente trabalha essas definições de conceitos. Então, eu deixo mais uma vez gravado aí, né, até tanto a teoria quanto, né, a parte legal, e o que eu trago a vocês aqui com a minha fala, que é enfatizando os pontos mais específicos e mais relevantes para entendermos o que é a arbitragem.
Fundamentação legal está aí, a lei, por isso que eu não enfatizei muito lá aquela hora no exercício, mas é a lei 9.307 de 1993. Separei o seu artigo 1º, 3º e 4º, que é para a gente entender, inclusive, o que a gente fez ali no exercício. Seu artigo 1º vai dizer: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Escrevam aí, relativos a direitos patrimoniais disponíveis. O que é isso? Isso aqui é o que vai nortear o juízo arbitral, que é só referente a direito patrimoniais e que estejam disponíveis ali nas partes. E tem condição de monetizar, ou seja, de mensurar em dinheiro, valor, ok? Tudo diferente disso não é passível de discutir no meio arbitral. Então, é uma diferença lá do meio judicial. Lá discute tudo. Disponível ou não, patrimonial ou não, tácito ou não, subjetivo ou objetivo, direito de família, direito de... o que é que for. Aqui não. Aqui é só para dirimir litígio de direito patrimonial. E quem pode contratar isso? Também só pessoas capazes. Aquelas que a gente vai ver mais adiante aqui, quem são as pessoas capazes perante lá o Código Civil e perante a lei de arbitragem. Então, ao passo que só pessoa capaz pode ser contratada ali, pode ser escolhida para fazer o arbitramento, ou trabalhar ali como árbitro daquela lide, também só pessoas capazes podem contratá-lo. E para esse fim, dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Isso aqui é ipsis literis, o que está lá no artigo 1º. Beleza? E aí, eu chamo a atenção para dizer quem é que tem essa capacidade de contratar. Então, tá aí a condição sine qua non, que é um termo jurídico, tá? Que é dito para que quem tem a capacidade de se firmar validamente, né, sobre a convenção de arbitragem. Então, essa condição, tá, de ser capaz de contratar, percebam, não é o árbitro, é quem pode escolher ser capaz de contratar alguma coisa. Exemplo, você para poder fazer um contrato de compra e venda, você tem que ser um cidadão capaz. Você não pode ser um cidadão inapto, um cidadão incapaz de se valer de direitos e deveres. Então, para que possa acontecer e não ser nulo aquele arbitramento, aquele trabalho arbitral, as partes que o contrataram têm que ter essa condição de firmar validamente a convenção de arbitragem. Né? Ele tem que ter essa aptidão de tornar-se sujeito de direitos e deveres. Isso até foi um outro autor, Ângelo Favata, que eu cito aí, né, e que vai retratar bem isso que eu estou dizendo. O cidadão, ele tem que ser capaz, assim como diz lá o artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz. E mais à frente ele só vai dizer a exceção dessa regra. Que, exemplo, aqueles que têm menor de 16 anos, aqueles que não têm condições físicas, psíquicas, para poder, né, se valer de direitos e deveres, e aí tem algumas exceções. Mas o artigo 1º diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres em ordem civil, salvo algumas exceções, que a regra, eu vou dizer aqui algumas para vocês, mas não se atenham a isso. Eu só vou dar como uma curiosidade, mas para que vocês tenham que ter em mente é isso. O cidadão tem que ser capaz, ele não pode ser considerado um cidadão incapaz perante o Código Civil. Ele tem que ter essa capacidade de contratar. Por que eu enfatizo isso? Porque se por um acaso um cidadão incapaz
Ele era capaz, quando fez vamos citar o exemplo do contrato de compra e venda, ele era capaz, mas acometeu aí de algum problema e ele se tornou incapaz ao longo do tempo. E à época, eles tinham contratado que se houvesse alguma resolução de conflito perante aquele contrato de compra e venda, eles seriam trabalhados lá no meio arbitral. Ele se tornou incapaz, já não pode mais escolher pelo meio arbitral, embora lá atrás ele tivesse escolhido, tá bom? E o inverso também é válido. Se ele era incapaz, nem contrato ele poderia ter firmado. Quanto mais escolher o meio arbitral para resolver algum conflito. Tá joia? Artigo 3º, ele vai dizer essas limitações que eu disse a vocês. Então, esse artigo 3º lá da lei de arbitragem, ele vai dizer, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Esse daqui é um deles. Lá em seu artigo 4º, são incapazes, né, que esse artigo 4º vai tratar também aí da incapacidade, das limitações à capacidade civil, dizer, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. O que são ébrios habituais? Aqueles cachaceiros, tá? O povo que toma uma direto. Não, eles são considerados incapazes perante a essa norma. E os viciados em tóxicos, né, que mexem com droga. Lá no inciso 3º, ele também dá um outro nível aí de pessoas que são consideradas incapazes perante a lei de arbitragem, que são aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. O exemplo que eu acabei de dar a vocês, o cara era capaz, mas depois ele se tornou incapaz. Então, ele está vetado aí, tá? Cadê, galera? Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Eu separei esse parágrafo único para dizer a vocês sobre a questão dos índios, tá? Ele vai ser regulado pela lei do índio lá. É uma legislação especial. Então, teoricamente, ele não está tratado como capaz a fazer escolha pelo juizado arbitral, tá? Ali pela Câmara Arbitral. Beleza? Então, essas são as limitações, são as exceções à regra que eu gostaria de deixar para vocês. Mas nesse sentido, só para que vocês evidenciem que tanto o árbitro tem que ser considerado capaz, quanto as pessoas que contrataram, né? Ele só pode se valer da arbitragem se são capazes de contratar. São pessoas capazes pelo Código Civil. Então, dito isso, eu trabalhei com vocês as nuances da fundamentação legal. E agora eu vou falar das disponibilidades do direito, tá? Que eu separei esses dois tópicos aí para que vocês entendam as vedações, né? A instauração por quem tem apenas poder de administração. Exemplo, você a empresa teve uma recuperação judicial e você é somente um administrador, tá? Então, a disponibilidade do direito ali, ela nos incapacita de escolher a arbitragem se essa pessoa, ele só tem poder de administração sobre o bem, sobre esse patrimônio disponível. Então, se ele só tem poder de administração, ele está indisponível a exercer aquela escolha pelo meio arbitral. Lá na frente, no próximo tópico, a gente vai ver que tem como ele sair dessa condição, mas tem algumas exceções. Ele pode ser autorizado, já a gente vê. Nesse segundo item, entes despersonalizados, universalidades dotadas de representação ativa e passiva. Espólio, condomínio, sociedade de fato e massa falida.
Então, são entes despersonalizados, ou seja, é alguém que cuida por ele. É um espólio, é um condomínio que é pelo síndico, massa falida também é síndico, sociedades de fato são sociedades que são feitas somente de fato e não de direito. Ou seja, esses entes que não têm personalidade, tá? Que são só simplesmente dotados de representação ativa e passiva, eles não podem escolher, eles não podem, né, dar a escolha à arbitragem. Exceto se forem autorizados. Então, esses dois tópicos que vocês precisam compreender. Eles, de fato, já são vedados aí a escolha da resolução de conflito no meio arbitral. Por si só, são vedados, tá? Esses dois tópicos, entes que são despersonalizados e aquele que apenas tem o poder de administração sobre aquele patrimônio disponível. Só que, se eles forem autorizados, aí ele passa a poder ser regido, eles passam a poder escolher sobre resolução de conflito pelo meio arbitral. Então, tá aí o tópico que eu separo. A autorização possibilita celebração da convenção arbitral. Tá? Quando a gente fala ali do inventariante lá do espólio, quando a gente fala ali do condomínio, o síndico, tá? E o inventariante, eles podem ir ao meio judicial, porque a legislação da lei de falências, ela é, tá? Da esfera judicial, ela está lá no nosso ordenamento jurídico. Ele pode ir lá pedir permissão para que aquele conflito seja feito no meio arbitral, não pedindo para que ele resolva pelo árbitro, tá? Diferentemente, ele vai pedir uma autorização no meio judicial, porque a lei veda. Mas ela veda, mas ela diz, se tiver autorização judicial, o inventariante ali do espólio, ou o síndico do condomínio, ele pode sim resolver o conflito daquele patrimônio disponível no meio arbitral. Sem autorização, é nulidade da cláusula ou compromisso arbitral. Tá? Mesmo que tenha em contrato que vai ser resolvido no meio arbitral, se ele não pedir autorização judicial, seja, né, o inventariante do espólio, ou seja, o síndico ali do condomínio, ele é nulo. Não pode ser feito lá o compromisso arbitral, não pode ser feito, escolhido o meio arbitral para poder resolver o conflito. Tá? Então, já ali, o síndico de condomínio, ele pode ser feito na Assembleia de Condomínio, e o síndico, eu falei síndico de condomínio no meio judicial, né? Não, síndico de condomínio e a Assembleia de Condomínio já dá para ele essa prerrogativa. O síndico que eu coloquei aqui em cima é o síndico de massa falida, tá? Quando é massa falida, quando é... E aí sim, como está lá no meio judicial, ele tem condição de pedir autorização judicial para poder resolver o conflito no meio arbitral. Demais disso, direito sobre o qual não há norma cogente, impondo o cumprimento do preceito sobre a pena de nulidade ou anulabilidade de ato que infrinja tal regra, podendo ser ou não exercido de forma livre pelo seu titular. Mas, professor, isso aqui é confuso. Está escrito lá. O que isso está querendo dizer? Tudo diferente disso que eu disse a vocês, tá? Do que pode e o que não pode, só recapitulando. O que pode? Direito sobre o patrimônio disponível. Quem pode? Qualquer pessoa capaz. E aí a gente viu aqui espólio, condomínio, sociedade de fato e massa falida, eles estão vetados, salvo autorização. Ok? Essa é a regrinha. Fora disso, tudo vai poder ser feito no âmbito arbitral, ou seja, é bastante discricionário. É isso que a norma está nos dizendo ali. Agora eu separo as vedações, ou seja, direito que não se pode dispor ali do meio arbitral. Então, a princípio, lá, a regra, lá na legislação, é vedada a arbitragem sobre direito de família, e aí eu dou exemplo de filiação, alimento,
e por aí vai. Direito sucessório, obrigações naturais e direito penal, ou seja, estão fora, tá? É vedado, de fato, nem com autorização de ninguém, isso pode ser trabalhado no meio arbitral. Para isso, eu ressalvo aqui esse item importante, que as consequências patrimoniais dos direitos indisponíveis, que foram esses que eu acabei de citar aqui para vocês, eles podem ser submetidos, sim, à arbitragem. Professor, mas aí eu confundi. Não confunda. Uma coisa é a consequência patrimonial do direito indisponível. Outra coisa é o direito indisponível. Então, o que é o direito indisponível? Perdão, aqui em cima. Opa. O que é o direito indisponível? Aqui, ó. Essa galera aqui, direito de família, sucessório, obrigação natural, direito penal. São direitos indisponíveis. Agora, o quantum, ou seja, o valor, ele pode sim ser decidido de forma arbitral. Não o direito em si, mas a consequência patrimonial desse direito. Exemplo, eu dei aqui o quantum da pensão alimentícia. Para pagar a pensão alimentícia, na arbitragem ele não pode ser decidido isso. Só no meio judicial, né? É uma das condições da regra. Agora, o valor, ele pode ser definido em meio arbitral se as partes forem capazes, se as partes tiverem, né, puderem trabalhar ali por meio, não tiver nenhuma vedação a escolher o meio arbitral, ela pode sim descer, né, escolher o meio arbitral para poder decidir o quanto, o valor da pensão. Não se a pessoa tem que pagar, porque isso é direito, tá? Direito lá no âmbito judicial. Agora, o quanto, o valor, se entre as partes eles quiserem decidir em meio arbitral, não tem problema. Então, isso quer dizer que a consequência patrimonial do direito indisponível pode, sim, ser submetida à arbitragem. Só essa ressalva que eu faço para entrarmos aqui no nosso último tópico da noite, que é a arbitragem referente ao poder público. Poxa, professor, teoricamente não deve poder. Se o poder público já tem o meio judiciário, que já é do poder público, para que escolher o meio privado? Assim antigamente era pensado e a norma não podia. Só que hoje já pode. Então eu separei esse tópico aqui, tá? Por último, que o arbitramento pelo poder público ele vem lá a partir de 2015. Então, pode sim. E tem as regras na legislação, e aqui eu separo algumas delas, tá? No artigo 1º, que eu já citei a vocês, da Lei 9.307 de 96, o seu parágrafo 1º, ele diz lá: a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, se cair numa prova, se cair em algum trabalho, se cair alguma coisa dizendo que a administração pública não pode, tá, se utilizar do meio da arbitragem, tá errado. Ela pode. A lei está aí explícita. Que antigamente ela também podia, mas não estava explícita na norma. A partir de 2015 é que isso veio ser explícito por meio desse parágrafo 1º dessa legislação de regência que eu apresento aos senhores. E mais disso, o seu parágrafo 2º desse mesmo dispositivo legal, ele vai dizer: a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. O que ele quer dizer isso? Que no meio, né, da administração pública, a regra, né, a norma que vale para ele realizar acordo ou transações ali no meio público é a mesma para poder escolher, tá, diretamente para a celebração da convenção de arbitragem, que é a convenção de arbitragem, que quer dizer resolver os conflitos por um meio formal dentro de uma câmara de arbitragem por meio de um árbitro. Então, ele só diz o seguinte:
A mesma norma que serve para você realizar acordo ou transações da administração pública é a mesma que vai ser competente para que você decida ou não, para poder dirimir algum conflito relativos a direitos de patrimônios disponíveis. É a mesma, para você escolher ali pela arbitragem. E aqui eu termino a minha exposição dialogada, né, sobre conceitos e definições de arbitragem, no que tange a fundamentação legal, a disponibilidade desse direito para quem é, para quem não é, as ressalvas disso e a relação da arbitragem com o poder público. Então, são 9h05. Eu abro aí a palavra a vocês para a gente poder tirar dúvidas, debater aí algum ponto que talvez na minha exposição não tenha ficado tão claro e que vocês também possam contribuir de quaisquer maneiras para esse nosso encontro de hoje. Vamos lá. Podem mandar bala. Eu só queria entender... Peraí. Lohane, eu só queria entender se a arbitragem é igual à conciliação prévia. Quando faz lá no judiciário? Isso. Não. A conciliação prévia, ela é uma parte dentro do rito judiciário. Tá? E ali a conciliação é diferente da arbitragem, porque o árbitro você escolhe. As duas partes escolhem um terceiro, que é o árbitro, para poder resolver esse conflito. A conciliação, ali você só tem um mediador. Ele não vai resolver nada, ele só vai mediar. Vocês dois, ou seja, as duas partes é que vão resolver o conflito. Okay. Claro? Pode entender a diferença? Sim, entendi. Eu tenho um terceiro, resolve por mim, o outro eu resolvo com a parte. Por nós, né? Pelas partes. E a conciliação prévia, ela já está dentro de um rito do judiciário. A arbitragem é totalmente fora, é totalmente privada. Ok. Beleza? Mas boa pergunta, porque é normal a gente confundir a mediação, a conciliação. Inclusive os autores, eu não gosto quando o autor faz menção de conciliação quando vai tratar de arbitragem. Porque a arbitragem não deixa de ser uma conciliação. Mas como já existe essa terminologia no meio judiciário, a gente, quando aqui na academia, a gente pode cair nesse encalço aí e confundir um pouquinho. No caso, professor, ela é feita no cartório, né? Pode ser feita no cartório, porque como é uma outra pessoa, geralmente ela pode ter uma sala de arbitragem lá no cartório, pode ser num ambiente particular, qualquer escritório, pode ser direto numa câmara arbitral, onde ali vai ter vários árbitros, ou seja, um estabelecimento para isso, tá? Então, ela pode sim. Beleza? Entendeu? Respondi? Mas entendo, não é função do cartório, tá? Pode se utilizar do espaço físico. Físico do cartório, eu entendi isso. Isso. Alguém mais queira contribuir conosco? Uma coisa que não ficou tão claro? Bom, então eu fico por aqui, tá? Espero que, de fato, vocês tenham compreendido, né, pelo menos aberto aí um pouco mais a mente a respeito desses conceitos. Faço o convite que vocês façam pesquisas, né, tem muito artigo bom sobre conceito de arbitragem, tem livros da sua própria bibliografia de vocês, que é o que eu utilizo nas nossas aulas.
Enfim, busquem meios de trazer o conhecimento à tona, né? E, inclusive, para discutir aqui com o professor, para trazer algum entendimento da turma, é sempre muito salutar a gente conseguir meios externos de contribuição ao conhecimento aqui no acadêmico. Tá, beleza? Então, eu fico disponível aí ainda pelo Moodle, estou lá aberto, quem quiser mandar alguma pergunta, tá? Se não quiser fazer aqui, quiser fazer individualmente, mas diante desse trabalho da noite, eu fico por aqui, fico satisfeito pelo que nós trabalhamos aqui hoje e desejo a vocês aí uma boa noite, um bom resto de semana, se cuidem e usem máscara. Tá joia? Continua aqui na sala, quem quiser conversar, tá? Quem não quiser já fica pensado e até a próxima. Valeu mesmo. Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, vão com Deus.